O cheiro de café ainda pairava na cozinha quando percebi que algo estava diferente. Não era apenas o silêncio incomum para uma tarde de domingo. Era a ausência do pequeno ruído familiar que o notebook fazia ao ser ligado. Caminhei até meu escritório, os chinelos de feltro sussurrando contra o piso de madeira, e encontrei a mesa vazia. Meu notebook havia desaparecido. Aos 72 anos, aprendi que a vida tem formas peculiares de nos ensinar lições quando menos esperamos. Durante 3 décadas de viuvez, cultivei a arte de observar antes de agir, de escutar mais do que falar. Talvez por isso, minha primeira reação não foi o desespero ou a indignação. Foi uma curiosidade fria, quase científica. Sentei-me na poltrona de couro que pertencera ao meu falecido marido e fechei os olhos. As vozes das minhas 3 filhas ainda ecoavam pela casa. Helena, a mais velha, sempre tão controladora. Marina, a do meio, eternamente preocupada. E Laura, a caçula, que fingia despreocupação, mas observava tudo com olhos de artista. Elas haviam saído há poucos minutos após o tradicional almoço dominical. Helena, como sempre, verificara os remédios na cozinha. Marina organizara os pratos na lava-louças para facilitar minha vida. Laura fotografara as flores do jardim para inspiração. Gestos aparentemente carinhosos que agora ganhavam nova dimensão. O notebook não tinha simplesmente sumido. Havia sido estrategicamente removido. Levantei-me e caminhei até a janela que dava para o jardim. As roseiras que plantei no primeiro ano de viuvez floresciam exuberantes, suas pétalas vermelhas tremulando na brisa da tarde. Quantos segredos eu guardara ao longo dos anos? Quantas decisões tomara em silêncio para preservar a harmonia familiar? O que minhas filhas não sabiam, e eu jamais imaginara que precisaria usar contra elas, era que eu documentara meticulosamente todos os nossos bens digitalmente. Cada investimento, cada conta bancária, cada propriedade. Tudo estava seguro na nuvem, protegido por senhas que só eu conhecia. Mais que isso, 3 semanas atrás, eu havia marcado uma reunião com minha advogada para discutir mudanças no testamento. Um sorriso amargo curvou meus lábios enquanto observava um bem-te-vi construir seu ninho no galho da jabuticabeira. A natureza me ensinara que até as criaturas mais delicadas podem ser implacáveis quando se trata de proteger o que é seu. Minhas filhas queriam jogar um jogo de esconde-esconde? Muito bem, mas elas não faziam ideia de com quem estavam lidando. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Helena. Oi, mãe, esqueci meus óculos de sol aí. Posso passar para buscar daqui a pouco? Claro, querida, estarei aqui. Óculos de sol que ela nunca usara dentro de casa. Desliguei e sorri novamente. O jogo estava apenas começando. Na segunda-feira, acordei antes do amanhecer, como sempre fazia desde que enviuvei. O silêncio da casa às 5 da manhã tinha uma qualidade quase sagrada. Era meu momento de pensar, de planejar, de ser apenas eu mesma, sem as expectativas que os outros depositavam sobre mim. Preparei meu café e sentei-me à mesa da cozinha com um bloco de papel. Se minhas filhas acreditavam que eu dependia exclusivamente do notebook, estavam enganadas. Durante 45 anos de casamento, mantive registros manuscritos de tudo, uma herança dos tempos em que as mulheres precisavam ser ainda mais cuidadosas com o dinheiro da família. Comecei a fazer uma lista. Comportamentos suspeitos das últimas semanas. Helena ligando com mais frequência, sempre perguntando sobre minha saúde. Marina oferecendo-se para organizar meus papéis. Laura questionando sobre meus planos para o futuro. Coincidências interessantes. As 3 visitando juntas no mesmo domingo pela primeira vez em meses. Conversas sussurradas que paravam quando eu me aproximava. Olhares trocados durante o almoço. Por volta das 8, o telefone tocou. Marina. Bom dia, mãe. Como dormiu? Bem, obrigada. Mãe, você não deveria ficar tanto tempo no computador. Faz mal para os olhos. Interessante. Como ela sabia que eu ficava tanto tempo no computador? Você tem razão, querida. Talvez eu devesse encontrar outras atividades. Que bom. Aliás, Helena comentou que talvez você devesse considerar contratar alguém para te ajudar com as tarefas da casa.
Não é mais idade para você fazer tudo sozinha. Alguém para me ajudar. Alguém que elas escolheriam, certamente. É uma ideia. Vou pensar no assunto. Após desligar, fui até meu quarto e abri o armário. No fundo, atrás das roupas de inverno, estava uma pequena caixa de metal que pertencera à minha mãe. Dentro dela, documentos importantes que nem mesmo meu falecido marido conhecia completamente. Extratos bancários de contas que abri ao longo dos anos. Aplicações feitas discretamente. Uma pequena propriedade rural que comprei com dinheiro de herança da minha avó. Não era desconfiança do meu marido, era prudência. Uma mulher da minha geração aprendeu cedo que a segurança financeira independente não é luxo, é necessidade. O valor total me surpreendeu. Ao longo de 3 décadas, meus investimentos conservadores haviam se multiplicado consideravelmente. Guardei tudo novamente e desci para o jardim. Enquanto regava as plantas, minha vizinha Dona Conceição acenou por cima da cerca. Bom dia, Esperança. Vi suas meninas aqui ontem. Que família bonita você tem. Bom dia, Conceição. É verdade, elas são muito atenciosas. A Helena passou aqui depois. Perguntou se eu havia visto quando você costuma mexer no computador. Parei de regar. Perguntou isso? Disse que estava preocupada com você passando muito tempo sozinha na internet. Coisa de filha cuidadosa, né? Sorri e acenei. Com certeza. Filha cuidadosa. Ou filha investigativa. De volta à casa, liguei para minha advogada. Doutora Renata, é Esperança Silva. Gostaria de antecipar nossa reunião. Algo urgente surgiu. Claro, dona Esperança. Que tal amanhã às 10? Perfeito. Desliguei e olhei ao redor da casa silenciosa. As paredes conheciam meus segredos. O chão havia absorvido minhas lágrimas e alegrias. Mas talvez fosse hora de alguns desses segredos virem à luz. Na gaveta da cômoda, encontrei um caderno novo. Abri na primeira página e escrevi: Diário de uma descoberta. Outubro de 2023. Hoje aprendi que minhas filhas me consideram uma velha ingênua. Vamos descobrir quem realmente conhece quem nesta família. A loja de eletrônicos ficava no centro da cidade, entre a farmácia e a padaria, onde eu comprava pão há mais de 20 anos. Nunca imaginei que, aos 72 anos, estaria entrando ali com uma missão tão específica. Bom dia. Preciso de ajuda para instalar câmeras de segurança em casa. O jovem vendedor me olhou com uma mistura de surpresa e respeito. A senhora teve algum problema com invasão? Digamos que quero me certificar de que estou protegida. 2 horas depois, eu havia adquirido um sistema discreto de monitoramento, com câmeras pequenas que se disfarçavam como objetos decorativos. O rapaz, que se apresentou como Gabriel, ofereceu-se para instalar tudo. Minha avó mora sozinha também. Entendo a preocupação. Enquanto Gabriel trabalhava, expliquei que queria as câmeras na sala de estar, no escritório e na cozinha, os lugares onde recebia visitas. Ele me ensinou a acessar as gravações pelo celular, uma tecnologia que dominei surpreendentemente rápido. A senhora é muito esperta com tecnologia. Minha avó ainda tem dificuldade com o controle remoto da TV. Ah, meu filho, quando temos motivação, aprendemos qualquer coisa. Na tarde seguinte, fui à reunião com doutora Renata. Seu escritório tinha cheiro de café e papéis antigos, uma combinação que sempre me tranquilizava. Dona Esperança, como posso ajudá-la? Contei sobre o desaparecimento do notebook, sobre os comportamentos suspeitos das filhas, sobre minhas suspeitas. Entendo. E qual seria seu objetivo? Quero proteger meus bens e, principalmente, entender as verdadeiras intenções das minhas filhas. Se elas estão planejando algo, prefiro descobrir agora. Doutora Renata fez várias anotações. Podemos estabelecer algumas salvaguardas legais. Primeiro, vou preparar uma procuração muito específica, limitando o que qualquer pessoa pode fazer em seu nome. Segundo, podemos criar um fundo fiduciário para proteger parte dos bens. E posso fazer isso sem elas saberem? Perfeitamente legal. Até porque, pelos seus relatos, elas já estão agindo às suas costas. Saí do escritório com uma sensação estranha, uma mistura de alívio e tristeza. Era reconfortante ter proteção legal, mas doloroso precisar dela contra as próprias filhas. No caminho para casa, passei pela biblioteca municipal. A bibliotecária, Dona Ruth,
Me cumprimentou com entusiasmo. Esperança! Que bom te ver! Procurando algum livro específico? Na verdade, queria saber sobre os cursos de informática para a terceira idade. Temos um grupo que se reúne às terças e quintas. Eles são muito animados. A próxima turma começa semana que vem. E eles ensinam sobre como proteger arquivos no computador? Dona Ruth sorriu. Entre outras coisas, sim. Segurança digital é muito importante hoje em dia. Na quinta-feira, participei da minha primeira aula. O grupo era formado por 8 pessoas da minha faixa etária, todas com histórias interessantes. Conheci seu Joaquim, viúvo há 5 anos, que queria se comunicar melhor com os netos. Dona Marta, que desejava vender seus bordados online, e Dona Isabel, que suspeitava que a nora mexia em suas coisas quando ela não estava em casa. Vocês não imaginam o que se descobre quando se aprende a usar essas tecnologias direito, disse Dona Isabel durante o intervalo. Instalei umas câmeras em casa. Descobri que minha nora não só mexe nas minhas coisas, como fotografa meus documentos. As outras participantes se entreolharam. Histórias similares começaram a emergir. Dona Carmen descobriu que o filho usava seu cartão de crédito para compras online. Seu Pedro flagrou a sobrinha pegando dinheiro da gaveta. O problema, disse o professor, um homem de 40 e poucos anos chamado Ricardo, é que muitos idosos são vistos como alvos fáceis, mas vocês têm o direito e o poder de se proteger. Durante a aula, aprendi sobre backups automáticos, senhas seguras e como rastrear dispositivos. Descobri que meu notebook, caso fosse ligado em qualquer lugar, poderia ser localizado através do GPS. No fim da aula, Ricardo me chamou para uma conversa particular. Dona Esperança, percebi seu interesse especial nas questões de segurança. Posso perguntar se está enfrentando alguma situação específica? Hesitei, mas algo na expressão sincera dele me encorajou a contar resumidamente sobre o notebook desaparecido. Entendo. Saiba que, mesmo que tenham seu notebook, se seus arquivos estavam sincronizados com a nuvem, eles não conseguirão acesso sem suas senhas, e podemos configurar alertas para qualquer tentativa de login. Saí da biblioteca com uma sensação nova: poder. Pela primeira vez em semanas, sentia que tinha algum controle sobre a situação. Em casa, verifiquei as câmeras pelo celular. Tudo funcionava perfeitamente. Agora era questão de esperar. Não precisei esperar muito. No sábado pela manhã, Helena ligou. Mãe, que tal almoçarmos fora hoje? Só nós duas. Faz tempo que não conversamos direito. Um almoço a sós com Helena sempre significava que ela queria discutir algo importante, geralmente relacionado ao que ela considerava meu bem-estar, mas que invariavelmente envolvia suas opiniões sobre como eu deveria conduzir minha vida. Que ideia boa, querida! Onde você gostaria de ir? Que tal aquele restaurante novo perto do shopping? Ouvi dizer que é muito bom. Concordei, mas uma parte de mim já estava em alerta. Helena sugeria raramente restaurantes novos. Ela preferia lugares conhecidos, controlados. Por que a mudança? Encontramo-nos ao meio-dia. Helena chegou pontualmente, como sempre, vestindo um conjunto social azul marinho que custara uma fortuna e que ela usava apenas em ocasiões importantes. Seus cabelos estavam perfeitamente arrumados, suas unhas impecáveis. Era sua armadura profissional. Você está bem, mãe? Parece um pouco diferente. Diferente como? Mais alerta. Sei lá, mais atenta às coisas. Interessante. Talvez seja a idade me deixando mais observadora. O restaurante era realmente bonito, mas eu notei que Helena havia escolhido uma mesa no canto, longe de outros clientes. Privacidade para uma conversa delicada. Pedimos nossos pratos. Ela, uma salada, eternamente preocupada com a forma física. Eu, um peixe grelhado com legumes. Durante os primeiros minutos, conversamos sobre amenidades, o tempo, as plantas do meu jardim, um programa de TV que assistíramos. Então ela entrou no assunto principal. Mãe, tenho pensado muito sobre sua situação. Minha situação? Bem, você morando sozinha naquela casa grande, sem nenhuma rede de apoio próxima. Tenho vizinhos, tenho vocês. Sim, mas não é a mesma coisa. E tenho notado que você anda muito tempo no computador. Não acha que isso pode ser isolante? Lá estava.
A deixa perfeita. Na verdade, Helena, tenho passado menos tempo no computador ultimamente. Nem tenho ligado muito ele. Ela quase não conseguiu disfarçar o alívio que passou por seus olhos. Ah, que bom. Fico preocupada com essas coisas da internet. Tem tanto golpe, tanta gente mal-intencionada. É verdade. Aliás, você não saberia me dizer onde coloquei meu notebook, saberia? Procurei em casa inteira e não encontro. A pausa foi quase imperceptível, mas eu a captei. Seu notebook? Não, não vi. Tem certeza de que não está guardado em algum lugar? Tenho quase certeza de que estava no escritório, mas enfim. Talvez seja a idade mesmo. Helena se inclinou para a frente, assumindo sua postura protetora. Mãe, é exatamente por isso que temos nos preocupado. Marina e Laura também notaram que você anda meio esquecida. Esquecida? Pequenas coisas. Você repetindo histórias, perguntando a mesma coisa 2 vezes. Era mentira, e nós duas sabíamos disso. Mas Helena estava construindo uma narrativa. Olha, não quero que se sinta ofendida, mas talvez seja a hora de pensar em algum tipo de supervisão. Alguém que possa te ajudar com as tarefas diárias, que fique de olho se você toma os remédios direito, essas coisas. E quem você sugere? Bem, existe aquela moça que cuidou da dona Mercedes, a Simone. Ela é muito competente, muito discreta. Poderia passar algumas horas por dia em casa, só para garantir que está tudo bem. A Simone que trabalhava para a dona Mercedes, a mesma dona Mercedes cujos filhos assumiram completamente o controle das finanças dela após complicações de saúde. E quanto a isso, custaria? Não se preocupe com dinheiro, mãe. Nós 3 podemos dividir os custos. O importante é sua segurança. Nós 3. Então, Marina e Laura já estavam cientes do plano. É uma ideia interessante. Vou pensar no assunto. Helena sorriu. Aquele sorriso que ela usava quando fechava negócios importantes. Que bom! Pode deixar que eu me encarrego de conversar com a Simone, de acertar os detalhes. Não precisa se incomodar, querida. Se eu decidir, posso conversar com ela pessoalmente. A irritação passou rapidamente pelos olhos de Helena, mas ela manteve o sorriso. Claro, mãe. Como quiser. No caminho de volta para casa, Helena insistiu em me acompanhar até a porta. Quer que eu entre um pouquinho? Posso preparar um chá para você. Não precisa, querida. Estou um pouco cansada. Vou descansar. Mas a observei pela janela. Em vez de ir embora imediatamente, ela ficou no carro por alguns minutos, mexendo no celular. Provavelmente relatando nossa conversa para as irmãs. Naquela noite, verificando as gravações das câmeras, descobri algo interessante. Na quarta-feira anterior, quando eu estava na biblioteca, alguém havia tentado abrir a porta dos fundos. As imagens mostravam apenas uma sombra, mas a tentativa durou vários minutos. Alguém estava testando minha rotina, verificando quando eu não estava em casa. O jogo estava ficando mais sério do que eu imaginara. Na segunda-feira seguinte, cheguei à aula de informática com uma determinação renovada. Durante o café que sempre acontecia antes das atividades, procurei Dona Isabel, a senhora que descobrira a nora mexendo em suas coisas. Isabel, posso conversar com você reservadamente? Afastamo-nos do grupo e sentamo-nos nos bancos do jardim da biblioteca. Você mencionou na semana passada sobre descobrir coisas através das câmeras. Como lidou com a situação? Isabel suspirou profundamente. Não foi fácil, Esperança. Primeiro tive que aceitar que pessoas em quem confiava estavam me traindo. Depois, precisei decidir se confrontava diretamente ou se reunia mais evidências. E o que fez? Reuni evidências primeiro. Fotografias dos documentos que ela mexia, gravações das conversas dela com o meu filho sobre minha incapacidade de gerenciar minha própria vida. Só depois chamei os dois para uma conversa. E como reagiram? Inicialmente negaram tudo, depois tentaram me convencer de que faziam isso para meu bem. Foi só quando apresentei as provas que assumiram. E hoje? Como está o relacionamento? Isabel sorriu, mas era um sorriso triste. Melhor, de certa forma. Mais honesto. Meu filho entendeu que eu não sou uma velhinha incapaz, e a nora aprendeu a me respeitar. Mas levou meses para reconstruir a confiança. Você se arrependeu de confrontá-los? Jamais. Esperança, posso lhe dar um conselho?
Quando descobrimos que estão abusando de nossa confiança, temos duas opções: fingir que não vimos nada e continuar sendo vítimas, ou enfrentar a situação e resgatar nossa dignidade. Eu escolhi a dignidade. Durante a aula, Ricardo nos ensinou sobre como rastrear atividades online. Descobri que era possível saber exatamente quando e onde meu notebook fosse usado, qual conta de e-mail tentassem acessar, que sites visitassem. Professor, perguntei durante o intervalo, se alguém pegasse meu computador sem autorização e tentasse acessar minhas contas, eu saberia? Absolutamente. Todos os serviços online hoje enviam notificações de tentativas de login, especialmente de dispositivos desconhecidos. Além disso, podemos configurar alertas específicos. E se eles conseguissem descobrir minhas senhas? Mesmo assim, com autenticação em 2 etapas, seria muito difícil. E todas as atividades ficariam registradas. Saí da aula com uma sensação de poder crescente. Não era apenas sobre tecnologia. Era sobre conhecimento, preparação, estratégia. Na terça-feira, Marina ligou. Mãe, posso passar aí hoje à tarde? Quero conversar com você sobre uma coisa. Claro, querida. Ela chegou por volta das 3, carregando uma sacola da farmácia. Trouxe alguns suplementos vitamínicos para você. O farmacêutico disse que são ótimos para a memória. Suplementos para a memória. A narrativa da esquecimento estava se consolidando. Que gentileza sua! Quer um café? Enquanto preparava o café, observei Marina pelo canto do olho. Ela estava examinando a sala, os olhos se detendo no local onde ficava meu notebook. Mãe, Helena mencionou que você não tem usado muito o computador. É verdade, ando preferindo outras atividades. Que bom! Na verdade, queria sugerir algumas opções. Que tal voltarmos àqueles bordados que você fazia? Ou talvez um curso de culinária? Atividades que me manteriam ocupada e longe de questões complicadas, como finanças ou tecnologia. São ideias interessantes. Marina se acomodou no sofá, assumindo sua postura de conversa séria. Mãe, também queria falar sobre sua segurança financeira. Minha segurança financeira? Bem, com toda essa história de golpes na internet, de pessoas se aproveitando de idosos, talvez fosse melhor se uma de nós tivesse acesso às suas contas, só para monitorar movimentações estranhas. E qual de vocês assumiria essa responsabilidade? Podíamos dividir. Helena tem mais experiência com investimentos. Eu poderia cuidar das contas correntes, Laura dos gastos do dia a dia. Um plano muito bem estruturado, dividir para controlar melhor. É uma proposta interessante, Marina, mas preciso pensar bem. Claro, mãe, não há pressa. É apenas uma precaução. Após ela sair, verifiquei as câmeras. Durante nossa conversa, Marina havia discretamente fotografado alguns papéis que estavam sobre a mesa lateral. Contas de luz, telefone, coisas aparentemente irrelevantes, mas que continham informações sobre minha rotina e gastos. Na quarta-feira, foi a vez de Laura aparecer. Diferentemente das irmãs, ela nunca anunciava as visitas. Simplesmente aparecia, sempre com alguma desculpa artística. Oi, vó! Vim fotografar suas rosas para um projeto. Laura sempre me chamava de vó quando queria algo, mesmo não tendo filhos ainda. Enquanto ela trabalhava no jardim, preparei um lanche. Através da janela, observei-a fotografando não apenas as rosas, mas a casa inteira. Janelas, portas, o sistema de segurança que eu havia instalado. Suas rosas estão lindas, vó. Você tem um talento natural para a jardinagem. Obrigada, querida. Como andam seus trabalhos? Laura fez uma expressão preocupada. Bem, a arte é um mercado difícil. Às vezes penso se não deveria ter escolhido algo mais estável. Você é talentosa, Laura. Tenho certeza de que as coisas vão melhorar. Só que às vezes me pergunto como vai ser meu futuro financeiro, sabe? Não tenho planos de aposentadoria como pessoas com empregos tradicionais. A deixa estava dada. Laura, como as irmãs, estava plantando sementes sobre sua situação financeira, preparando o terreno para futuras necessidades. Você já pensou em diversificar? Talvez dar aulas de arte ou vender online? Sim, mas para isso eu precisaria de um investimento inicial. Um ateliê próprio, materiais melhores, equipamentos.
E quanto seria necessário para isso? Os olhos de Laura brilharam. Bem, calculei que com uns 50 mil reais eu conseguiria montar tudo direitinho. 50 mil reais. Um valor específico, bem calculado, como se ela já tivesse pesquisado tudo. É um bom projeto, Laura. Quem sabe no futuro... Quem sabe. Naquela noite, ao revisar minhas anotações, percebi o padrão se formando. Cada filha havia plantado sua necessidade específica. Helena queria controle sob o pretexto de proteção. Marina queria supervisão das finanças sob o pretexto de segurança. Laura queria investimento sob o pretexto de apoio ao talento. Todas partiam da premissa de que eu estava ficando esquecida, vulnerável, incapaz. Era hora de mostrar a elas quão enganadas estavam. Na quinta-feira, logo após o café da manhã, tomei uma decisão que mudaria completamente o rumo dos acontecimentos. Liguei para um detetive particular. A recomendação veio de doutora Renata, que conhecia um profissional discreto e competente. Dr. Maurício tinha escritório no centro da cidade, numa sala modesta, mas organizada, que inspirava confiança. Dona Esperança, posso perguntar exatamente o que a senhora gostaria de investigar? Expliquei toda a situação. O notebook desaparecido, os comportamentos suspeitos, as conversas sobre minha suposta incapacidade. Entendo. E qual seria o objetivo específico da investigação? Quero saber a verdadeira situação financeira das minhas filhas. Se elas estão enfrentando dificuldades, se contraíram dívidas, se fizeram investimentos questionáveis. E quero entender se existe algum plano conjunto entre elas. Dr. Maurício fez várias anotações. Posso fazer essas verificações, mas preciso que a senhora entenda. Talvez descobramos coisas desagradáveis. Doutor, aos 72 anos, já enfrentei muitas verdades desagradáveis. Prefiro conhecê-las a viver na ignorância. Ele sorriu. Admiro sua coragem. Vou precisar de alguns dados básicos, nomes completos, endereços, locais de trabalho. Forneci todas as informações e combinamos que ele me daria um relatório preliminar em uma semana. Saindo do escritório, senti uma mistura de alívio e apreensão. Estava cruzando uma linha, investigando as próprias filhas, mas não via alternativa. No caminho para casa, passei pela loja de eletrônicos onde conheci Gabriel. Ele estava atendendo outro cliente, mas acenou ao me ver. Dona Esperança, como estão funcionando as câmeras? Perfeitamente. Na verdade, gostaria de fazer uma melhoria no sistema. Gabriel me apresentou algumas opções mais avançadas, câmeras com áudio, que registravam também conversas, e um sistema de backup automático, que salvava todas as gravações na nuvem. Com esse sistema, mesmo que alguém tente destruir as câmeras ou o equipamento de gravação, tudo já estará salvo online. Perfeito! Quando podem instalar? Posso ir na sua casa amanhã, se quiser. Na sexta-feira, enquanto Gabriel trabalhava nas melhorias do sistema, aproveitei para organizar melhor minha documentação. Separei todos os extratos bancários dos últimos 2 anos, imprimi relatórios de investimentos, organizei as escrituras das propriedades. Dona Esperança, disse Gabriel, enquanto testava o novo sistema, posso fazer uma sugestão? Claro. A senhora poderia criar um e-mail novo, só para questões importantes, e configurar para que uma cópia de todos os documentos digitais seja enviada automaticamente para esse e-mail. Assim, mesmo que alguém tente deletar alguma coisa, você sempre terá backup. É possível fazer isso? Sim, e posso configurar tudo para a senhora. 1 hora depois, eu tinha um novo endereço eletrônico, completamente secreto, onde todas as minhas informações importantes seriam automaticamente preservadas. No sábado, Marina ligou novamente. Mãe, estou preocupada. Helena disse que você andou perguntando sobre seu notebook para os vizinhos. Interessante. Eu não havia perguntado nada para vizinhos. Perguntei? É o que ela disse. Mãe, isso me preocupa. Talvez você realmente esteja ficando um pouco confusa. A narrativa da confusão mental estava sendo construída sistematicamente. Pode ser, Marina. A idade... Por isso mesmo quero que você saiba que pode contar conosco. Aliás, você se lembra do que conversamos sobre suas contas bancárias? Lembro. Pensei numa forma mais fácil de começar.
Que tal se você me desse uma procuração limitada só para emergências? Assim, se acontecer alguma coisa, eu posso resolver rapidamente. Uma procuração. O primeiro passo legal para assumir controle. É uma ideia, Marina. Mas preciso conversar com minha advogada primeiro. Silêncio do outro lado da linha. Sua advogada? Mãe, para que advogada? É só uma procuração simples. Mesmo assim, prefiro me certificar de que está tudo correto. Após desligar, fiquei pensando na rapidez com que as coisas estavam escalando. Procuração, supervisão das finanças, cuidadora em casa. Um plano muito bem estruturado. No domingo, as 3 vieram para o almoço tradicional. Pela primeira vez, eu estava preparada com as câmeras funcionando perfeitamente, incluindo áudio. A refeição transcorreu normalmente até a hora da sobremesa. Então, Helena lançou sua bomba. Mãe, queremos conversar seriamente com você sobre seu futuro. Meu futuro? Sim, nós 3 estivemos conversando e chegamos à conclusão de que você precisa de mais apoio. Marina se inclinou para a frente. Não é crítica, mãe, é cuidado. Laura, que normalmente ficava quieta nessas discussões, também participou. A gente te ama e quer o melhor para você. Helena assumiu a liderança, como sempre. Então decidimos que vamos nos organizar para te dar todo o suporte necessário. Que tipo de suporte? Bem, primeiro a Simone, a cuidadora que eu mencionei. Ela pode começar na próxima semana, só algumas horas por dia. Marina continuou. E eu já falei com o gerente do seu banco. Explicei a situação, e ele disse que a procuração pode ser feita de forma muito simples. Laura completou. E eu posso vir mais vezes, para te fazer companhia, te ajudar com as tarefas domésticas. Um plano completo. Cuidadora para monitorar, procuração para controlar finanças, presença constante para supervisionar. E se eu não quiser? As 3 se entreolharam. Helena respondeu com sua voz mais condescendente. Mãe, sabemos que mudanças assustam, mas isso é para seu bem. Você está ficando mais esquecida, mais vulnerável. Esquecida como? Bem, o notebook que você não lembra onde colocou, as perguntas que faz para os vizinhos. Que perguntas para os vizinhos? Outra pausa. Marina respondeu. Helena disse que Dona Conceição comentou... O que exatamente Dona Conceição comentou? A mentira estava se desfazendo. Helena tentou contornar. O importante não são os detalhes, mãe. O importante é que queremos cuidar de você. E se eu disser que não preciso de cuidados? Laura, com sua voz mais doce, disse. Vó, às vezes a gente não percebe quando precisa de ajuda. É normal. Olhei para as 3, sentadas na minha sala, na minha mesa, comendo minha comida, planejando minha vida. Entendo. É uma proposta generosa de vocês. Helena sorriu, achando que havia vencido. Então pode deixar que organizamos tudo. A Simone pode começar segunda-feira. Eu disse que era uma proposta generosa. Não disse que aceitava. O sorriso de Helena vacilou. Como assim? Preciso pensar melhor sobre tudo isso. Dar uma resposta definitiva. Mãe, Marina disse com impaciência, não é tão complicado assim. É só aceitar nossa ajuda. Marina, aos 72 anos, aprendi que decisões importantes não devem ser tomadas por impulso. Vou pensar. Quanto tempo você precisa? Perguntou Helena. O tempo que eu precisar. O clima na mesa mudou completamente. As 3 pareciam frustradas, quase irritadas. Após elas saírem, verifiquei as gravações. A conversa havia sido capturada perfeitamente, incluindo um detalhe interessante. Quando foram ao banheiro, Helena disse para as irmãs, pensando que eu não ouvia. Se ela não aceitar por bem, vamos ter que considerar outras opções. Outras opções. O que exatamente isso significava? Na segunda-feira, Dr. Maurício ligou com o relatório preliminar. Dona Esperança, podemos nos encontrar hoje à tarde? Tenho informações importantes. Encontramo-nos no mesmo café onde Helena me levara semanas antes. A ironia não passou despercebida. Descobri várias coisas interessantes. Começou o Dr. Maurício, abrindo uma pasta discreta. Helena, sua filha mais velha, está enfrentando sérios problemas financeiros na empresa. Ela tomou empréstimos consideráveis para a expansão, mas o negócio não deu o retorno esperado.
Está devendo aproximadamente 200 mil reais. Senti um aperto no peito. 200 mil? E há algo mais grave. Ela usou sua casa como garantia em um dos empréstimos, sem sua autorização. Falsificou sua assinatura em alguns documentos. O mundo pareceu girar ao meu redor. Isso é possível? Infelizmente, sim. Especialmente quando se tem acesso a documentos pessoais e se conhece bem a rotina da pessoa. E as outras? Marina está passando por sérias dificuldades após o divórcio. Perdeu parte significativa dos bens na separação e está lutando para manter o padrão de vida dos filhos. Contraiu dívidas de cartão de crédito que somam cerca de 80 mil reais. E Laura? Laura é um caso diferente. Ela não tem dívidas graves, mas vem fazendo investimentos questionáveis em oportunidades artísticas que se mostraram fraudulentas. Perdeu suas economias, cerca de 30 mil reais, e está sem reservas financeiras. Dr. Maurício fez uma pausa, deixando as informações se assentarem. Há mais uma coisa. Descobri que as três se reuniram várias vezes nas últimas semanas em um escritório de advocacia especializado em questões de incapacidade civil. Incapacidade civil? É um processo legal onde a família pode requerer que uma pessoa seja considerada incapaz de administrar seus próprios bens, geralmente por problemas de saúde mental ou demência. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Elas estão tentando me declarar incapaz? Pelos documentos que consegui acessar, elas estão pelo menos consultando sobre essa possibilidade. O advogado explicou que precisariam de evidências médicas e psicológicas, além de demonstrar comportamentos que indiquem incapacidade. Tudo se encaixou. Os comentários sobre minha confusão, o notebook perdido, as histórias sobre perguntas aos vizinhos. Doutor, o que posso fazer? Legalmente, você tem várias opções. Pode confrontá-las com as evidências, pode tomar medidas legais pela falsificação de documentos, pode proteger seus bens preventivamente. E qual seria sua recomendação? Primeiro, proteja-se legalmente. Depois, decida se quer dar a elas uma chance de explicar ou se prefere agir diretamente. Saí do encontro com uma mistura de raiva, tristeza e determinação. Minhas próprias filhas estavam conspirando contra mim, não por amor ou preocupação, mas por desesperação financeira. Na terça-feira, fui direto ao cartório com doutora Renata. Quero fazer 2 coisas urgentemente, disse a ela. Primeiro, quero uma declaração médica e psicológica atestando minha plena capacidade mental. Segundo, quero transferir a maior parte dos meus bens para um fundo fiduciário. Dona Esperança, essas são medidas drásticas. Tem certeza? Absoluta. Se minhas filhas querem jogar sujo, vão descobrir que eu também sei jogar. Passamos a manhã organizando os documentos. À tarde, passei por uma avaliação médica completa e por uma avaliação psicológica. Ambos os profissionais atestaram minha plena capacidade mental e física. Na quarta-feira, enquanto organizava os papéis em casa, o telefone tocou. Era Helena, com uma voz mais urgente do que o usual. Mãe, preciso conversar com você hoje. É importante. Sobre o quê? Sobre alguns documentos que preciso que você assine, relacionados à casa. Relacionados à casa. Ela queria oficializar a garantia fraudulenta. Que tipo de documentos? É um pouco complicado para explicar por telefone. Posso ir aí agora? Claro, querida. 1 hora depois, Helena chegou com uma pasta cheia de papéis e uma expressão tensa. Mãe, lembra que conversamos sobre proteger seu patrimônio? Bem, meu advogado preparou alguns documentos que vão ajudar nisso. Ela espalhou os papéis na mesa. Eram formulários complexos, cheios de termos legais. O que exatamente estou assinando? São procurações e transferências que vão proteger a casa de possíveis golpes ou problemas legais futuros. Peguei os papéis e comecei a ler cuidadosamente. Helena ficou visivelmente nervosa. Mãe, você não precisa ler tudo agora. Meu advogado já verificou tudo. Helena, você acha mesmo que eu assinaria documentos sem ler? Continuei lendo. Eram formulários que transferiam a propriedade da casa para Helena, supostamente como proteção patrimonial. Helena, estes documentos transferem minha casa para você. É temporário, mãe. É só uma proteção legal. Você continua morando aqui normalmente. E se algo acontecer com você? Se você tiver problemas financeiros? Helena hesitou.
Não vou ter problemas financeiros. Como pode ter tanta certeza? Porque sou cuidadosa com dinheiro. Era a hora de jogar uma das minhas cartas. Helena, sei dos seus empréstimos. A cor sumiu do rosto dela. Que empréstimos? Os 200 mil reais que você deve. E sei que você já usou minha casa como garantia sem minha autorização. Helena ficou branca. Como você... Quem te disse isso? Isso importa? O que importa é que sei. Ela tentou recuperar o controle. Mãe, posso explicar. É um problema temporário. Temporário há quanto tempo? Alguns meses, mas... Helena, você falsificou minha assinatura. Isso é crime. Lágrimas começaram a aparecer nos olhos dela. Mãe, eu não queria fazer isso. Mas a empresa estava afundando. Eu ia perder tudo. E achou que a solução era me enganar? Eu ia devolver tudo, assim que a empresa se recuperasse. E se não se recuperasse? Eu perderia minha casa? Helena não conseguiu responder. Quero que você saia da minha casa agora, Helena, e leve esses papéis com você. Mãe, por favor. Agora. Após ela sair, sentei-me na cozinha e chorei. Não de desespero, mas de luto. A filha que eu criara, que eu amara incondicionalmente, havia tentado me roubar. Mas as lágrimas duraram pouco. Ainda havia Marina e Laura para enfrentar. Na quinta-feira pela manhã, Marina apareceu sem avisar. Seus olhos estavam vermelhos e ela parecia não ter dormido. Mãe, Helena me contou sobre a conversa de vocês ontem. E o que ela te contou? Que você descobriu sobre os problemas financeiros dela e que ficou muito brava. E você acha que não deveria ficar brava? Marina sentou-se pesadamente na poltrona. Mãe, Helena errou, eu sei disso, mas ela estava desesperada. E isso justifica falsificar minha assinatura? Não justifica, mas... Você não entende a pressão que ela estava sofrendo. A empresa dela emprega 20 pessoas. Se falir, não é só ela que vai sofrer. Marina, ela colocou minha casa em risco para salvar os problemas dela. Mas ela ia devolver tudo. E se não conseguisse? E se eu perdesse minha casa por causa das dívidas dela? Marina ficou em silêncio por um momento. Mãe, nós não deixaríamos isso acontecer. Nós? Eu, Laura, nós três sempre cuidamos umas das outras. Era a abertura que eu precisava. Marina, também sei das suas dívidas. Ela ficou pálida. Minhas dívidas. 80 mil reais em cartões de crédito. Advogados caros para o divórcio. Dificuldades para manter os meninos no colégio particular. Como você... A mesma forma que descobri sobre Helena. Marina, vocês acham mesmo que eu sou uma velha ingênua? Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Marina. Mãe, eu não queria esconder nada de você. Mas escondeu. E mais que isso, vocês três estavam planejando me declarar incapaz para assumir controle dos meus bens. Marina soluçou. Não era bem assim. Como era então? Nós estávamos preocupadas com você, morando sozinha, sem supervisão. E, coincidentemente, todas vocês precisando urgentemente de dinheiro. Uma coisa não tem a ver com a outra. Não tem? Marina, vocês esconderam meu notebook, inventaram histórias sobre minha confusão mental, consultaram advogados sobre incapacidade civil. Tudo isso não tem a ver com suas necessidades financeiras? Marina não conseguia mais disfarçar. Mãe, nós estamos desesperadas. Finalmente, a verdade. E acharam que a solução era me enganar? Não era enganar, era se antecipar. Você vai deixar tudo para nós mesmos, não vai? Então por que não agora, quando precisamos? Porque, Marina, herança não é direito adquirido. É dádiva. E dádivas se dão por amor, não se tomam por força. Mas nós amamos você. Amas? Então por que não conversaram comigo honestamente sobre suas dificuldades? Marina não soube responder. Quero que você vá embora agora, Marina. E quero que pense se este é realmente o tipo de filha que você quer ser. Após Marina sair, liguei para Laura. Laura, preciso conversar com você. Pode vir aqui? Claro, vó. Aconteceu alguma coisa? Conversamos quando você chegar. Laura chegou 1 hora depois, com sua habitual energia artística, mas eu percebi nervosismo em seus movimentos. Vó, Marina me ligou.
Disse que você descobriu sobre as dificuldades financeiras das meninas. E sobre as suas também. Laura fez uma expressão de surpresa exagerada. Minhas? Mas eu não tenho dificuldades financeiras. Laura, sei sobre os 30 mil reais que você perdeu em investimentos fraudulentos. Sei sobre sua falta de reservas. Sei sobre seu plano de pedir 50 mil para montar um ateliê. Laura desabou no sofá. Como você descobriu tudo isso? Contratei um detetive. Um detetive? Vó, isso é sério. É sério mesmo, Laura. Descobrir que suas próprias filhas estão conspirando contra você é muito sério. Nós não estávamos conspirando. Estávamos nos organizando para cuidar melhor de você. Organizando-se para me roubar, você quer dizer. Não é roubar, é antecipação de herança. Laura, antecipação de herança se pede, não se toma às escondidas. Laura começou a chorar. Vó, eu não sabia que as meninas tinham feito coisas tão graves. Eu só queria uma chance de mostrar meu talento. E achou que mentir para mim era o caminho? Não era mentira. Eu realmente preciso do ateliê, realmente tenho talento. Laura, talento se prova com trabalho, não com dinheiro dos outros. Ela chorou mais forte. Mas é difícil, vó. O mercado de arte é cruel, as pessoas não valorizam. E você acha que fingir que eu estou ficando incapaz para conseguir dinheiro é uma atitude de artista talentosa? Laura parou de chorar e me olhou. Você sabe sobre o advogado também? Sei sobre tudo, Laura. Sobre as reuniões, sobre os planos, sobre as mentiras. Vó, foi ideia da Helena. Ela disse que era a única forma... E você achou certo? Eu estava desesperada. Laura, desespero não justifica traição. Fiquei em pé e caminhei até a janela. Quero que vocês 3 venham aqui no domingo. Todas juntas. Temos muito o que conversar. O que você vai fazer conosco? Olhei para ela. Minha filha mais nova, que eu criara com tanto amor, que agora estava ali, chorando não por remorso, mas por ter sido descoberta. Vou fazer o que deveria ter feito há muito tempo, Laura. Vou ensinar vocês sobre consequências. O sábado passou devagar. Passei o dia organizando documentos, revisando gravações das câmeras, preparando-me para o confronto final com minhas 3 filhas. A casa estava silenciosa demais, carregada de uma tristeza que parecia impregnada nas paredes. Por volta das 3 da tarde, Dona Conceição apareceu na cerca do jardim. Esperança, está tudo bem? Não te vi no jardim hoje de manhã. Aproximei-me da cerca. Dona Conceição era uma das poucas pessoas que realmente se importava comigo sem segundas intenções. Estou bem, Conceição. Apenas resolvendo alguns assuntos de família. Ah, entendo. Aliás, queria te contar uma coisa estranha. Semana passada, a Helena veio aqui perguntando sobre seus hábitos, seus horários. Disse que estava preocupada com você ficando muito tempo sozinha. E o que você respondeu? Disse que você é a pessoa mais lúcida e independente que eu conheço. Falei que ela deveria ter orgulho de ter uma mãe tão ativa. Sorri tristemente. Obrigada, Conceição. Esperança, posso te dar um conselho de vizinha antiga? Claro. Às vezes os filhos acham que sabem o que é melhor para os pais, mas esquecem que os pais têm o direito de decidir suas próprias vidas. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Suas palavras me tocaram profundamente. Obrigada. Precisa disso às vezes. Naquela noite, liguei para a doutora Renata. Doutora, amanhã vou confrontar minhas filhas com tudo que descobri. Quero que esteja presente como testemunha. Tem certeza, Dona Esperança? É uma decisão que pode mudar definitivamente sua relação com elas. A relação já mudou no momento em que elas decidiram me trair. Agora é questão de decidir como vamos seguir em frente. Entendo. Que horas quer que eu esteja aí? 2 da tarde. Ela sempre vem almoçar aos domingos. No domingo de manhã, acordei mais cedo que o normal. Preparei um café reforçado e sentei-me na varanda, observando o jardim que cuidara com tanto carinho ao longo dos anos. Cada planta ali tinha uma história. Cada canteiro representava uma fase da minha vida. As roseiras que plantei quando enviuvei, buscando beleza em meio à dor. As hortênsias que Marina me deu quando se formou professora. O jasmim que Laura plantou quando vendeu sua primeira tela. A jabuticabeira que Helena me trouxe quando abriu a empresa.
Tudo ali falava de amor, de cuidado, de uma família que eu pensava ter construído com solidez. Como tudo se transformara em mentiras e manipulação? Às 11, comecei a preparar o almoço. Fiz os pratos favoritos de cada uma ironia amarga, considerando as circunstâncias. O frango assado que Helena adorava, a lasanha que Marina sempre pedia e o bolo de chocolate que Laura dizia ser o melhor do mundo. Às 2 em ponto, doutora Renata chegou. Ela trazia uma pasta com todos os documentos que havíamos preparado. Como está se sentindo, Dona Esperança? Preparada. Triste, mas preparada. Às 2h30, as 3 chegaram juntas, o que era incomum. Normalmente vinham em horários diferentes e saíam separadamente. Hoje pareciam uma frente unida. Oi, mãe, disse Helena, beijando minha bochecha com mais carinho que o usual. Que cheiro bom, disse Marina, tentando manter a normalidade. Oi, vó, trouxe flores do meu jardim para você, disse Laura, entregando-me um buquê pequeno. Gestos de culpa, tentativas de abrandar o que sabiam que viria. Meninas, quero apresentar a doutora Renata, minha advogada. O clima mudou instantaneamente. As 3 se entreolharam com expressões tensas. Advogada? Perguntou Helena. Para quê? Vamos conversar durante o almoço. A refeição foi tensa. Tentativas forçadas de conversa sobre amenidades, risadas nervosas, elogios exagerados à comida. Doutora Renata observava tudo em silêncio. Após a sobremesa, pedi que todos nos sentássemos na sala. Meninas, durante as últimas semanas, descobri algumas coisas que me deixaram profundamente triste e desapontada. Helena tentou interromper. Mãe, deixe-me terminar, Helena. Minha voz estava firme. Descobri que vocês esconderam meu notebook deliberadamente. Descobri que inventaram histórias sobre minha suposta confusão mental. Descobri que consultaram um advogado sobre possibilidade de me declarar incapaz. As 3 ficaram pálidas. Descobri sobre seus problemas financeiros, todos eles. As dívidas de Helena, as dificuldades de Marina, os prejuízos de Laura. Marina começou a chorar baixinho. E descobri, Helena, que você falsificou minha assinatura para usar minha casa como garantia de empréstimo. Mãe, posso explicar? Helena tentou se levantar. Sente-se. Minha voz cortou o ar como uma navalha. Não terminei. Doutora Renata abriu sua pasta e começou a distribuir documentos. Durante este período, tomei algumas precauções legais. Primeiro, fiz avaliações médicas e psicológicas que comprovam minha plena capacidade mental. Mostrei os laudos. Segundo, transferi 80% dos meus bens para um fundo fiduciário, do qual sou a única beneficiária enquanto viver. Helena ficou branca. O que isso significa? Significa que, independentemente do que aconteça comigo, vocês não terão acesso aos meus bens enquanto eu estiver viva. E após minha morte, a distribuição será feita conforme minha última vontade, não conforme as expectativas de vocês. Mãe, isso é cruel, sussurrou Marina. Cruel é conspirar contra a própria mãe. Cruel é mentir, falsificar documentos, inventar histórias sobre incapacidade mental. Laura explodiu. Vó, nós fizemos isso porque te amamos. Amor? Levantei-me e caminhei até a janela. Amor é honestidade, Laura. Amor é respeito. Amor é conversar sobre dificuldades, não conspirar nas costas. Nós só queríamos te proteger, tentou Helena. Proteger de quê? De vocês mesmas? O silêncio na sala era pesado. Agora vou dizer como as coisas vão funcionar a partir de hoje. Voltei para o sofá, sentei-me e olhei cada uma das minhas filhas nos olhos antes de continuar. Primeira regra: não haverá mais visitações não anunciadas. Se quiserem vir aqui, ligam antes. Mãe, isso é... Helena começou. Segunda regra: não haverá mais discussões sobre minha capacidade mental, minhas finanças ou meus cuidados pessoais, a menos que eu inicie o assunto. Mas nós somos suas filhas, protestou Marina. Terceira regra: qualquer tentativa de acessar meus documentos, contas bancárias ou propriedades sem autorização expressa será tratada como crime e reportada às autoridades. Você não faria isso conosco, disse Laura chocada. Faria e farei.
Helena, você já cometeu crime ao falsificar minha assinatura. Poderia ter você presa agora mesmo. Helena empalideceu ainda mais. Quarta regra. Se quiserem ajuda financeira, pedem diretamente, com honestidade sobre o que precisam e para que precisam. Nada de manipulação ou mentiras. E você nos ajudaria? Perguntou Marina, com um fio de esperança na voz. Talvez. Depende de como vocês se comportem daqui para frente. Doutora Renata se manifestou. Dona Esperança também preparou uma proposta para vocês. Que proposta? Perguntou Helena desconfiada. Vocês têm 6 meses para provar que mudaram. 6 meses de honestidade, respeito e comportamento adulto. E se provarmos? Perguntou Laura. Aí conversaremos sobre assistência financeira real, baseada em necessidades verdadeiras e planos concretos. E se não provarmos? Perguntou Marina. Aí vocês terão provado que minha decisão de proteger meus bens foi acertada. Helena se levantou, furiosa. Mãe, isso é chantagem emocional. Chantagem emocional foi o que vocês fizeram comigo. Isso se chama consequência. Você está punindo suas próprias filhas. Estou protegendo minha dignidade e meus direitos. Algo que vocês esqueceram que eu tinha. Marina continuava chorando. Mãe, nós erramos. Reconhecemos isso. Mas somos sua família. E é exatamente porque são minha família que estou dando essa oportunidade. Qualquer outra pessoa já estaria respondendo criminalmente. Laura se ajoelhou na minha frente. Vó, por favor, nós podemos mudar. Então provem. Helena pegou sua bolsa. Vamos embora, ela está irredutível. Helena, chamei quando ela chegou à porta. A falsificação da minha assinatura precisa ser regularizada. Você tem 15 dias para resolver a situação do empréstimo sem envolver minha propriedade. E se eu não conseguir? Aí vou à polícia. Após elas saírem, sentei-me novamente ao lado de doutora Renata. Como me saí? Firme, mas justa. Dona Esperança, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora realmente acredita que elas podem mudar? Olhei pela janela, vendo o carro delas desaparecendo na esquina. Não sei, doutora, mas preciso dar essa chance a elas, e principalmente a mim mesma. O que quer dizer? Quero dormir em paz sabendo que fiz tudo o que podia por minhas filhas, mesmo quando elas não mereciam. Na segunda-feira, comecei uma nova rotina. Acordava cedo, cuidava do jardim, fazia minha caminhada matinal pela primeira vez em anos. Sentia-me livre. À tarde, fui à aula de informática. O grupo me recebeu com entusiasmo. Dona Esperança, como foram as coisas em casa? Perguntou Dona Isabel. Difíceis, mas necessárias. E como se sente agora? Mais leve e mais forte. Ricardo, o professor, me chamou após a aula. Dona Esperança, ouvi dizer que resolveu sua situação familiar. Parabéns pela coragem. Obrigada. Foi difícil, mas necessário. Posso sugerir algo? Que tal usar suas novas habilidades tecnológicas para algo prazeroso? Talvez um blog ou um curso online? A ideia me intrigou. Um blog sobre o quê? Sobre sua experiência. Muitas pessoas na sua idade passam por situações similares. Sua história poderia ajudar outras pessoas. Saí da biblioteca com uma semente plantada na mente. Talvez fosse hora de transformar minha dor em propósito. 2 semanas se passaram em silêncio. Nenhuma das 3 filhas ligou ou apareceu. A princípio, a solidão me pesava, mas gradualmente comecei a redescobrir o prazer de viver sem tensão constante. Criei o blog que Ricardo sugerira, chamei-o Diário de uma Descoberta, e comecei a escrever sobre minha experiência, obviamente sem mencionar nomes ou detalhes que pudessem identificar alguém. Para minha surpresa, em poucos dias tinha dezenas de comentários de pessoas em situações similares. Tenho 68 anos e meu filho controla minhas finanças para minha proteção. Como faço para recuperar minha autonomia? Minha nora mexe nas minhas coisas quando não estou em casa. Instalei câmeras como você sugeriu. Descobri coisas horríveis. Obrigada por compartilhar sua história. Me deu coragem para confrontar minha família. Despame. Cada comentário me mostrava que eu não estava sozinha nessa experiência. Havia milhares de pessoas idosas passando por abusos financeiros e emocionais por parte da própria família. Comecei a responder individualmente cada comentário, oferecendo conselhos práticos e apoio emocional.
Sentia-me útil novamente. Na terceira semana, Marina ligou. Mãe, posso ir aí? Preciso conversar com você. Sua voz soava diferente. Mais humilde, menos manipulativa. Pode vir, Marina. Ela chegou no final da tarde, trazendo um bolo que ela mesma havia feito, algo que não fazia há anos. Mãe, primeiro quero pedir desculpas, de verdade. Não desculpas para conseguir algo, mas desculpas porque reconheço que erramos muito. Sentamo-nos na cozinha e percebi que Marina havia perdido peso. Parecia cansada, mais madura. Marina, o que aconteceu nestas semanas? Muita coisa. Primeiro, Helena conseguiu regularizar a situação do empréstimo. Vendeu o carro, vendeu algumas joias, pegou dinheiro emprestado com amigos. Sua casa não está mais comprometida. E como ela está? Humilhada, arrasada, mas também diferente. Mais real, sabe? E você? Como está lidando com suas dívidas? Marina suspirou. Procurei ajuda profissional. Um consultor financeiro que está me ajudando a reorganizar tudo. Vai ser difícil, mas é possível. E Laura? Laura está passando por uma crise existencial. Questionando se realmente quer ser artista ou se estava usando isso como desculpa para não ter responsabilidades. Servi café e cortei o bolo. Estava delicioso. Marina sempre foi boa cozinheira quando se esforçava. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro. Você nos perdoa? A pergunta me pegou de surpresa. Não pela pergunta em si, mas pela forma como foi feita. Sem manipulação, sem segundas intenções. Era uma pergunta genuína de alguém que realmente queria saber. Marina, perdão não é algo que se dá de uma vez. É um processo. Estou disposta a perdoar, mas vocês precisam dar motivos para isso. E o que podemos fazer? Serem honestas, consigo e com vocês mesmas. Marina ficou em silêncio por alguns minutos. Mãe, posso te contar sobre meus problemas financeiros reais, sem esconder nada? Pode. E ela contou. Tudo. As dívidas, as dificuldades com os filhos, o medo de não conseguir se manter após o divórcio. Chorou, mas não de manipulação. Chorou de alívio por finalmente poder ser honesta. Marina, por que não me contaram isso antes? Eu poderia ter ajudado. Porque tínhamos medo de que você nos julgasse. Medo de decepcionar você. E acham que me enganar era melhor? Na hora pareceu. Agora vejo como foi estúpido. Após Marina sair, senti-me estranhamente esperançosa. Talvez houvesse salvação para minha família. Na quinta-feira, Helena apareceu. Diferentemente de Marina, ela não trouxe nada. Chegou de mãos vazias e olhos vermelhos. Mãe, vim devolver isso. Ela colocou na mesa meu notebook. Onde estava? Na minha casa, no meu escritório. Eu estava tentando acessar suas contas bancárias. A honestidade brutal de Helena me surpreendeu. Conseguiu? Não. Suas senhas são muito seguras. Ela sorriu amargamente. Você é mais esperta do que qualquer uma de nós imaginou. Helena, por que está me contando isso? Porque estou cansada de mentir. Cansada de fingir. Cansada de ser uma pessoa que não me reconheço. Sentamo-nos na sala. Helena parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. Mãe, perdi tudo. A empresa, o prestígio, o respeito das pessoas. Mas sabe o que foi pior? O quê? Descobrir que me tornei uma pessoa capaz de trair a própria mãe. Helena começou a chorar. Não lágrimas de autopiedade, mas de genuíno arrependimento. Não sei se você pode me perdoar, mãe. Não sei nem se eu mereço perdão. Mas quero que saiba que reconheço a gravidade do que fiz. Helena, o que você pretende fazer agora? Recomeçar. Do zero. Encontrei um emprego numa empresa menor. O salário é 1/3 do que eu ganhava, mas é honesto. E as dívidas? Vou pagar tudo, mesmo que leve anos. Não quero mais viver na mentira. Olhei para minha filha mais velha. A executiva bem-sucedida havia se transformado numa mulher quebrada, mas talvez, pela primeira vez em anos, real. Helena, você quer um conselho? Sempre. Às vezes, perder tudo é a única forma de descobrir quem realmente somos. Uma semana depois, Laura veio.
Diferentemente das irmãs, ela parecia mais revoltada que arrependida. Vó, vim porque Marina e Helena disseram que deveria, mas não sei bem o que dizer. Diga o que sente, Laura. Me sinto confusa. Parte de mim entende que erramos, mas parte de mim ainda acha que vocês, os mais velhos, deveriam ajudar os mais novos quando eles precisam. Sua honestidade, mesmo que desagradável, me agradou mais que desculpas falsas. Laura, ajudar e ser roubada são coisas diferentes. Mas nós não queríamos roubar, queríamos antecipar, sem minha permissão, porque sabíamos que você ia deixar tudo para nós mesmos. E isso te dava o direito de decidir quando. Laura ficou em silêncio. Laura, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente quer ser artista ou quer ser sustentada para brincar de artista? A pergunta a atingiu como um tapa. Eu tenho talento. Não perguntei se você tem talento. Perguntei se quer ser artista. Qual a diferença? Artistas de verdade criam independentemente de condições financeiras ideais. Eles trabalham, se sustentam e fazem arte porque não conseguem parar. Laura ficou vermelha. Você acha que eu sou preguiçosa? Acho que você está usando sua arte como desculpa para evitar responsabilidades. Isso é cruel! Não, Laura. Cruel seria continuar alimentando sua fantasia. Ela saiu furiosa, batendo a porta. Mas pelo menos havia saído com uma verdade para pensar. 2 meses haviam se passado desde o confronto inicial. Minha vida havia encontrado um novo ritmo, mais sereno e autêntico. O blog crescia constantemente e eu recebia mensagens de pessoas do Brasil inteiro agradecendo pelos conselhos. Helena vinha me visitar uma vez por semana, sempre aos sábados à tarde. Nossas conversas eram diferentes agora, mais honestas, mais adultas. Ela me contava sobre seu novo trabalho, sobre como estava aprendendo a viver com menos, sobre como estava descobrindo que prestígio não era sinônimo de felicidade. Mãe, posso te contar uma coisa estranha? Claro, eu estou mais feliz agora do que quando tinha a empresa. Por quê? Porque não vivo mais com medo. Medo de perder clientes, medo de não conseguir pagar as contas, medo de manter as aparências. Marina também estabeleceu uma rotina de visitas às quartas-feiras. Ela havia conseguido um segundo emprego e estava pagando suas dívidas sistematicamente. Os filhos, inicialmente revoltados com a queda no padrão de vida, estavam se adaptando e, surpreendentemente, se tornando mais responsáveis. Mãe, Miguel conseguiu uma bolsa parcial na escola. Disse que quer ajudar a família. Como você se sente em relação a isso? Orgulhosa e culpada por não ter ensinado responsabilidade a eles antes. Laura demorou mais para voltar. Apareceu apenas no final do 2º mês, numa tarde de chuva. Vó, vim me desculpar. Pelo quê? Por ter saído daquele jeito, por ter sido grossa com você. Fizemos um chá e nos sentamos na sala. Laura, o que você descobriu sobre si mesma nestes meses? Que você estava certa. Eu estava usando a arte como desculpa. E agora? Agora estou trabalhando numa loja de materiais artísticos, meio período. À tarde pinto. E como está se sentindo? Cansada, mas realizada? É estranho. Quando tenho que escolher entre descansar e pintar, escolho pintar. Antes, quando tinha o dia todo livre, arrumava 1000 desculpas para não fazer nada. E seus quadros? Laura sorriu pela primeira vez desde que chegara. Estão diferentes, melhores, com mais propósito. Laura, você quer minha ajuda financeira? A pergunta a surpreendeu. Quer dizer, sim, mas não da forma que queríamos antes. Não quero que me sustente. Quero que me ajude a crescer. Explique melhor. Estou organizando minha primeira exposição individual. Pequena, numa galeria do centro. Preciso de dinheiro para molduras, impressão de material de divulgação, algumas coisas assim. Quanto? 3.000 reais. E como pretende me pagar? Com vendas da exposição. E se não conseguir vender o suficiente, com meu salário da loja, mesmo que demore meses. Olhei para minha filha caçula, que finalmente parecia estar crescendo. Aceito emprestar o dinheiro. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Sério? Com uma condição. Qual? Quero ser sua primeira cliente. Escolho uma tela e pago o preço justo por ela. Laura riu e chorou ao mesmo tempo.
Vó, Você acredita em mim? Sempre acreditei, Laura. O problema é que você não acreditava em si mesma. No final do terceiro mês, as três vieram juntas para um almoço dominical. Pela primeira vez em muito tempo, o ambiente estava genuinamente harmonioso. Mãe, disse Helena, queremos propor uma coisa. O quê? Um novo começo, baseado em honestidade total. Como funcionaria? Marina respondeu. Reuniões familiares mensais. Cada uma conta como está financeiramente, emocionalmente, pessoalmente, sem segredos. Laura completou. E se alguém precisar de ajuda, pede diretamente, explica para que é, quanto precisa, como pretende lidar com a situação. E se eu não puder ou não quiser ajudar? Respeitamos sua decisão sem drama, disse Helena. E se eu precisar de ajuda de vocês? As três se entreolharam. Como assim? Perguntou Marina. Bem, talvez chegue um dia em que eu realmente precise de cuidados. Como saberei que vocês não estão me ajudando apenas por interesse na herança? Helena se inclinou para a frente. Mãe, depois de tudo o que aconteceu, você realmente acha que faríamos isso? Não sei. É isso que quero descobrir. Laura disse. Que tal um teste? Que tipo de teste? Você finge que precisa de ajuda com algo, vê como reagimos. A ideia me intrigou. Interessante? E se passarmos no teste? Perguntou Marina. Aí saberei que realmente mudaram. E se não passarmos? Perguntou Helena. Aí saberei que preciso continuar me protegendo. As três concordaram com a proposta. 2 dias depois, liguei para Helena. Helena, estou com um problema. Preciso de ajuda. O que aconteceu, mãe? Tenho uma consulta médica importante amanhã e meu carro está no mecânico. Você poderia me levar? Claro! Que horas? Às 10 da manhã. Mãe, é alguma coisa grave? Só uns exames de rotina. No dia seguinte, Helena chegou pontualmente às 9h30. Mãe, trouxe umas balas de gengibre. Sei que você gosta de chupar quando está nervosa. Durante o trajeto, ela não fez nenhuma pergunta invasiva sobre minha saúde, não sugeriu que eu precisava de supervisão médica, não insinuou que eu deveria dividir informações médicas com ela. Simplesmente me deu apoio. Quando chegamos ao consultório, que era apenas uma consulta de rotina real que eu agendei para o teste, Helena perguntou: quer que eu entre com você ou prefere que espere aqui? Pode esperar, não vai demorar. Se precisar de mim, é só chamar. Após a consulta, no caminho de volta, ela perguntou apenas: correu tudo bem? Sim, obrigada. Que bom. Mãe, precisa de mais alguma coisa hoje? Posso ir ao mercado, à farmácia? Não precisa, querida. Obrigada pela ajuda. Sempre que precisar, me chame. E ela não insistiu em detalhes médicos, não sugeriu acompanhar futuras consultas, não insinuou que eu estava ficando incapaz de me cuidar. Na semana seguinte, testei Marina com um problema doméstico. Marina, a pia da cozinha está entupida. Você conhece algum encanador confiável? Conheço sim. Quer que eu ligue para ele? Pode ser. Prefere que eu esteja lá quando ele for? Não precisa se incomodar. Mãe, não é incômodo, é cuidado. Marina veio, supervisionou o reparo, pagou o encanador e disse: Mãe, vou te passar o número dele. É muito confiável e honesto. Não tentou usar a situação para sugerir que eu precisava de supervisão constante. Não insinuou que eu estava ficando incapaz de lidar com problemas domésticos. Simplesmente ajudou. O teste com Laura foi diferente. Liguei dizendo que estava me sentindo solitária e perguntei se ela poderia me fazer companhia numa tarde. Claro, vó. Quer que eu leve alguma coisa? Posso levar meus materiais de pintura e te ensinar algumas técnicas. Ela chegou com uma caixa de aquarelas e papel especial. Vó, vamos pintar suas flores. Você conhece elas melhor que qualquer pessoa. Passamos a tarde pintando juntas. Laura era paciente, encorajadora e genuinamente interessada em minha companhia, não em extrair informações sobre minha saúde mental ou patrimônio. Vó, você tem talento. Olha que bonita ficou sua rosa. Você acha mesmo? Acho. E sabe de uma coisa? Você deveria continuar pintando. Faz bem para a alma. Ao final da tarde, Laura organizou seus materiais e disse: Posso vir fazer companhia para você mais vezes? Gosto de estar aqui. Seria ótimo, Laura.
E vou deixar estes materiais aqui. Assim você pode praticar durante a semana. Não sugeriu que minha solidão era sinal de incapacidade, não insinuou que eu precisava de supervisão constante. Simplesmente ofereceu carinho genuíno. No quarto mês, marquei a reunião familiar mensal que havíamos combinado. Meninas, vocês passaram em todos os testes. Testes? Perguntou Helena. Expliquei sobre a consulta médica, o encanador e a tarde de pintura. Vocês ajudaram sem segundas intenções, sem tentar usar as situações para justificar supervisão sobre minha vida. Marina sorriu. Então passamos? Passaram. E agora quero fazer uma proposta. As três se inclinaram para a frente. Quero rever meu testamento. Helena ficou tensa. Mãe, deixe-me terminar. Quero incluir vocês novamente na herança, mas de forma diferente. Como assim? Perguntou Laura. Parte dos bens irá para vocês incondicionalmente, uma quantia suficiente para resolver suas dificuldades atuais e dar segurança para o futuro. E a outra parte? Perguntou Marina. Será destinada a uma fundação que vou criar para ajudar outros idosos em situações de abuso familiar. As três ficaram em silêncio. O que acham? Helena respondeu primeiro. Mãe, acho perfeito. Sua experiência pode ajudar muitas pessoas. E vocês concordam com essa divisão? Laura disse. Vó, depois de tudo que fizemos, já é mais do que merecemos. Marina completou. E a ideia da fundação é linda. Você transformou nossa traição em algo positivo. Então está decidido. Doutora Renata vai preparar o novo testamento. Mãe, disse Helena, posso fazer uma sugestão? Claro. Que tal se nós três participarmos da fundação? Podemos usar nossas experiências profissionais para ajudar. A ideia me surpreendeu positivamente. Como? Eu posso cuidar da parte administrativa e financeira, disse Helena. Marina pode desenvolver materiais educativos e workshops. Laura pode criar campanhas visuais de conscientização. Vocês trabalhariam voluntariamente? Sim, disseram as três em uníssono. Naquela noite, após elas saírem, sentei-me na varanda observando as estrelas. Pela primeira vez em meses, sentia-me completa. Não apenas porque havia recuperado minhas filhas, mas porque havia descoberto algo sobre mim mesma. Eu era mais forte do que imaginava, mais sábia do que pensava, e mais capaz de perdoar do que jamais acreditei possível. O telefone tocou. Era Dr. Maurício, o detetive. Dona Esperança, como estão as coisas? Muito melhores, doutor. Obrigada por tudo. Fico feliz em saber. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. A senhora não se arrepende de ter confrontado suas filhas? Olhei para o jardim, onde as roseiras floresciam exuberantes sob a luz da lua. Jamais. Foi a decisão mais importante que tomei em muitos anos. Por quê? Porque me devolveu minha dignidade e deu a elas a chance de se tornarem pessoas melhores. E se elas não tivessem mudado? Aí eu saberia que havia feito tudo o que podia e poderia viver em paz com minhas decisões. Desliguei e fiquei ali mais um tempo, absorvendo a tranquilidade da noite. Amanhã seria um novo dia e, pela primeira vez em muito tempo, eu o aguardava com expectativa positiva. 6 meses depois do confronto inicial, minha vida havia se transformado completamente. A Fundação Esperança, nome escolhido pelas meninas, estava oficialmente constituída e funcionando. Nosso primeiro projeto era um site que oferecia orientação jurídica gratuita para idosos em situações de abuso financeiro familiar. Helena, com sua experiência empresarial, havia criado uma estrutura eficiente que permitia atender dezenas de pessoas por semana. Marina desenvolveu um curso online chamado Protegendo Sua Autonomia na Terceira Idade, que ensinava desde medidas preventivas básicas até como agir quando o abuso já estava acontecendo. Laura criou uma série de cartilhas ilustradas que traduziam informações legais complexas em linguagem simples e visual. Suas ilustrações eram tocantes e poderosas, mostrando que seu talento artístico havia finalmente encontrado um propósito maior. Meu blog havia se tornado um dos mais lidos do país no tema, com mais de 50.000 seguidores regulares.
Recebia diariamente mensagens de pessoas que conseguiram resolver suas situações familiares usando as estratégias que eu compartilhava. Dona Esperança, sua história me salvou. Descobri que meus filhos estavam desviando minha aposentadoria há 2 anos. Segui seus conselhos, consegui provas e recuperei meu dinheiro. Obrigada por me ensinar que idade não é sinônimo de vulnerabilidade. Aos 75 anos, voltei a controlar minha própria vida. Numa manhã de sábado, enquanto regava meu jardim, Dona Conceição apareceu na cerca. Esperança, que transformação linda aconteceu na sua vida. Como assim, Conceição? Você está diferente, mais luminosa, e suas meninas também mudaram muito. Era verdade. Helena havia perdido aquela tensão constante que carregava nos ombros. Marina sorria mais e parecia ter encontrado um equilíbrio entre ser mãe e ser mulher. Laura descobrira que o verdadeiro sucesso artístico vinha do propósito, não do dinheiro. Conceição, posso te contar um segredo? Claro! Esta foi a melhor fase da minha vida. Mesmo depois de tudo que passou, principalmente por causa de tudo que passei. Descobri que sou muito mais forte do que imaginava. Naquela tarde, as 3 vieram para nosso almoço dominical mensal. A tradição continuava, mas o clima era completamente diferente agora. Mãe, disse Helena, queremos contar uma novidade. Que novidade? Recebemos uma proposta para expandir a fundação. Uma universidade de São Paulo quer fazer parceria conosco, explicou Marina. Eles querem criar um centro de pesquisa sobre abuso financeiro de idosos. E um grupo de advogados especializados ofereceu serviços gratuitos para nossos casos mais graves, completou Laura. Isso é maravilhoso e vocês querem aceitar? Queremos, mas só se você concordar, disse Helena. Afinal, a fundação nasceu da sua experiência. Claro que concordo. Quanto mais pessoas conseguirmos ajudar, melhor. Laura se levantou e trouxe um envelope da bolsa. Vó, tenho uma surpresa para você. Abriu o envelope. Era uma matéria de jornal sobre a fundação, mas o que me chamou a atenção foi uma foto minha com a seguinte legenda: Esperança Silva, 73 anos, transformou uma traição familiar em missão de vida. Onde foi publicado isso? Jornal Nacional da Terceira Idade. A maior circulação do país para nosso público, disse Marina orgulhosa. E sabe qual foi a melhor parte? Perguntou Helena. Qual? Eles querem fazer uma reportagem especial sobre você na TV. Na TV? É um programa dominical muito assistido. Você toparia dar uma entrevista? Pensei por um momento. 6 meses atrás, eu era uma senhora que se escondia atrás de rotinas seguras, que evitava conflitos para manter uma paz ilusória. Hoje, eu era alguém que havia enfrentado suas próprias filhas, protegido seus direitos e transformado sua dor em propósito. Aceito. Sério? Perguntou Laura, animada. Por que não? Se minha história pode ajudar outras pessoas, vale a pena compartilhar. Uma semana depois, a equipe de TV veio à minha casa. O repórter era um homem jovem, mas respeitoso e bem preparado. Dona Esperança, o que a motivou a confrontar suas filhas? A dignidade. Chega um momento em que você precisa escolher entre manter a paz e manter o respeito próprio. E não teve medo das consequências? Tive muito medo, mas o medo de viver sendo enganada era maior que o medo do confronto. Qual conselho daria para outros idosos em situações similares? Olhei diretamente para a câmera, pensando nas milhares de pessoas que poderiam estar assistindo. Vocês têm direitos, têm valor, têm o poder de proteger sua própria dignidade. Idade não é fraqueza, é experiência. Usem essa experiência para não se deixar manipular por ninguém, nem mesmo pela própria família. E para as famílias que podem estar abusando de seus idosos, parem. Olhem para essa pessoa que vocês dizem amar e perguntem-se: estamos tratando-a com o respeito que ela merece? Estamos honrando tudo que ela fez por nós ao longo da vida? Quando a entrevista foi ao ar, 2 domingos depois, recebemos mais de 1000 mensagens em um só dia. O site da Fundação saiu do ar temporariamente devido ao volume de acessos. Mãe, disse Helena, você virou uma celebridade. Que besteira! Não é besteira. Você se tornou uma voz para milhares de pessoas que não sabiam como se defender.
Na segunda-feira, recebi uma ligação inesperada. Dona Esperança, aqui é Ricardo, o professor de informática. Oi, Ricardo, como está? Muito bem. Vi sua entrevista na TV. Fiquei muito orgulhoso. Obrigada. Na verdade, ligo para fazer uma proposta. A biblioteca quer criar um grupo de apoio para idosos em situações de abuso familiar. Você toparia coordenar? Eu? Quem melhor? Você tem a experiência, o conhecimento e, principalmente, a credibilidade. Mais uma oportunidade de transformar minha experiência em ajuda para outros. Aceito. Naquela noite, sentada na varanda com uma xícara de chá, refleti sobre os últimos 6 meses. Havia perdido muito, a ilusão de que tinha uma família perfeita, a ingenuidade de acreditar que amor familiar era automático e incondicional. Mas a Via ganhou muito mais: dignidade, propósito, relacionamentos verdadeiros com minhas filhas e a descoberta de que eu era capaz de muito mais do que imaginava. O telefone tocou. Era um número desconhecido. Dona Esperança, meu nome é Carlos. Tenho 78 anos e vi sua entrevista. Meu filho está tentando me internar à força para ficar com minha casa. A senhora pode me ajudar? Peguei um papel e uma caneta. Pode contar tudo, Carlos. Vamos resolver isso juntos. Enquanto ouvia sua história, observei meu jardim pela janela. As roseiras que plantei quando enviuvei continuavam florescendo, mais belas a cada estação. Como elas, eu havia aprendido que às vezes é preciso podar o que está doente para que o que é saudável possa florescer. Minha vida havia começado um novo capítulo aos 72 anos. E pela primeira vez em décadas, eu estava ansiosa para descobrir o que viria a seguir.